Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Deus a todos possa abençoar nesta manhã, você possa aproveitar todas as oportunidades de ouvir a voz do Senhor falando ao seu coração. Hoje pela manhã teremos a oportunidade de ouvir o pastor Carlos Novaes, que já está conosco, Deus o trouxe, e nós somos gratos ao nosso Deus por isso. E nós vamos nesse momento agora ter a oportunidade para orar. E nós queremos fazer diferente do que temos feito nos outros dias. Nós vamos começar esse momento de oração dando a oportunidade a você de escolher alguém do seu lado. E você vai formar uma dupla de oração. Você vai compartilhar aquilo que você julga apropriado e um vai orar pelo outro. Assim teremos a oportunidade de interceder. Você intercede pela pessoa que está ao seu lado, por suas lutas, por suas dificuldades, e a pessoa intercederá por você. Então, nesse momento, em duplas de oração, estaremos orando agora. Cada um com alguém que está ao seu lado. Terminando este momento, e ainda nesse mesmo espírito de oração, nós queremos ainda comunicar uma boa e alegre notícia. Recebemos agora há pouco da irmã Neuzi Camargo a informação de que hoje, na Igreja Batista em Jardim Juari, lá na cidade do Rio de Janeiro, na Zona Oeste, será oferecido a Deus um culto de louvor e gratidão pelo completo restabelecimento, pela cura do câncer que o pastor Belardim estava enfrentando. O laudo do médico, da médica que o acompanha, é de completa remissão. Ele está curado. E nós ficamos muito felizes com isso. E nós queremos louvar a Deus e agradecer a Deus por esta notícia. E nós queremos ainda nesse momento de oração, o missionário Gilson da organização Palavra da Vida vai nos conduzir. Só um minutinho, Gilson. Eu quero destacar os pastores aqui presentes, para o pastor Gilson poder orar por eles. Pastores aqui presentes, por favor, fiquem de pé, para que nós possamos identificá-los. Pastor Estevão está aqui, quem mais? Pastor Oséias, pastor Marcos, quem mais? Temos mais algum pastor aqui conosco? Muito bem, permaneçam de pé, pastores. Irmãos diáconos e diaconisas aqui presentes, por favor, fiquem em pé. Olha que coisa bonita, não é? Muito bem, muito bem. E você que tem funções de liderança na sua igreja, que estão servindo a Deus, liderando o povo de Deus nas mais diferentes áreas, fique de pé também. Graças a Deus, louvado seja Deus por tantos líderes aqui presentes. Deus os abençoe. Os irmãos podem assentar-se. E ainda antes da oração, eu gostaria de corrigir uma falha que cometemos ontem. Na apresentação dos estados aqui presentes, nós nos esquecemos, e eu peço mais uma vez desculpas, de mencionar o maior estado da federação, o estado pulmão do Brasil, o estado do Amazonas. Nós temos aqui uma representante de Manaus.
a irmã Safira Lopes Medeiros. Vou pedir para que ela fique de pé. Está ali atrás, perto da câmera. Deus abençoe. Ela é da Igreja Batista Amar, em Manaus, cujo pastor é o pastor Marcelo Alves da Silva. E ela vem a ser a esposa do pastor Darciso de Souza Medeiros. Irmã Safira, leve o nosso abraço ao povo manauara, ao povo de Manaus, do Amazonas. Leve o nosso abraço e as boas notícias desse congresso. Seja bem-vinda, Deus a abençoe. Pastor Gilson, aliás, missionário Gilson, não é? Seja bem-vindo. O irmão Gilson trabalha na organização Palavra da Vida, uma organização que tem servido a Deus há muitos anos, e ele está aqui para trazer um abraço para nós. Ele também trabalha com a terceira idade, e ele vai nos conduzir a Deus numa palavra de oração. Ele vai orar nesse momento agradecendo a Deus pelo congresso, pela recuperação do pastor Belardim, pelos pastores e diáconos aqui presentes. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me dado essa oportunidade de estar aqui nesse lugar, com tantos servos teus, comprometidos com a tua obra, Pai. Nós queremos agradecer pelos pastores aqui presentes, que têm se preocupado com o teu povo da terceira idade, e têm investido seu tempo, têm investido o tempo da sua igreja, no trabalho com eles e no cuidado deles. Nós louvamos e queremos que o Senhor também esteja despertando outros pastores e outras lideranças de outras igrejas, que eles possam continuar, que eles tenham essa visão de investir nesse ministério que é teu, Senhor. Nós queremos agradecer pela cura do pastor Belardim, que o Senhor mostrou a sua mão aos médicos, a confiança do teu povo orando e pedindo isso. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de milagres e tem operado em nossas vidas, e nós agradecemos isso. Nós agradecemos por essa oportunidade que nós estamos tendo, de através da tua palavra sermos desafiados a continuarmos úteis no seu ministério. Nós queremos agradecer essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gilton, realmente essa é a vida radiante que eu gostaria de ter quando eu ficar um pouquinho mais velho, porque eu já estou velho, né? 46 já é mais ou menos. Mas realmente é uma grande alegria poder estar com vocês. E Palavra da Vida tem, através de 2 salmos, nós fomos desafiados a trabalhar com o pessoal da terceira idade, que é o Salmo 92, porque eu, como bom palmeirense, eu só sabia a primeira parte: o justo florescerá como palmeira. Então eu achava que era o Palmeiras, nada disso. O justo florescerá como palmeira, plantado na casa do Senhor, no lugar certo, hein? Ainda na velhice, dará fruto. E aí parava, todo mundo para nesse. Mas continua. Para quê? Para anunciar que o Senhor é reto, que Ele é minha rocha, que nele não há injustiça. Por mais problemas que eu tenha, nele não há injustiça. E o Salmo 71 também, Salmo 71, eu ainda estou, desde a minha juventude, ó Deus, Tu me ensinaste. E até hoje eu faço o quê? Eu anuncio as Tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandone, ó Deus, para que eu possa falar da Tua força aos nossos filhos e do poder às gerações vindouras. Então, esse é o ministério da terceira idade, é continuar falando. Tinham reis que surgiam, o povo de Deus abandonava Deus porque a geração não falava de Deus para outra geração. E esse é o trabalho de vocês. Então, se você quiser informação do nosso Clube Águia, que tem como objetivo um treinamento em evangelismo, desafiá-los a continuar. Ontem na classe da Silvana, nós discutimos isso, né? A pessoa fala assim: o pessoal está vendo a minha vida. E não fala. Então, esse é o desafio, de continuar, através da vida e também através do trabalho de evangelizar. Se vocês quiserem informação, a gente está ali no salão. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus possa continuar, que vocês possam continuar tendo essa vida
radiante que glorifica a Deus. Amém? Deus abençoe o seu trabalho. Irmãos, nós vamos, nesse instante, então, ter a oportunidade para o nosso tema, divisa, não é? E eu quero convidar a líder da caravana Realização, a irmã Léia Aguiar, para nos conduzir no tema e na divisa. Bom dia, irmãos. Bom dia. Vamos nos colocar de pé para falarmos o nosso lindo e sugestivo tema e depois falarmos a nossa divisa. E nós gostaríamos de ouvir primeiro este lado daqui. Este lado aqui falando o tema. Vamos? Eu alegre ando na luz de Jesus. Continue de pé. Agora este lado. Eu alegre ando na luz de Jesus. Todos. Eu alegre ando na luz de Jesus. Vamos agora à divisa. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, 1. Amém, irmãos? Todos creem nisso? Amém. Queríamos chamar a sua atenção para o seu material, o material que você recebeu no kit do congressista. Você tem na sua apostila algumas informações sobre o ministério do Centro de Juventude Cristã. Essas informações, elas dão conta de como o nosso trabalho é realizado, de qual é o nosso objetivo e do porquê nós existirmos. Na verdade, nós concentramos toda a razão de ser do nosso ministério na recomendação do apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12. Nós existimos para contribuir, para assistir as igrejas, as pessoas, as organizações, no trabalho de levar as pessoas ao aperfeiçoamento na vida cristã. Nós temos entendido que trabalhar com líderes, e por isso nesse congresso nós temos um curso para os líderes, nós temos entendido que trabalhar com os líderes é contribuir para alcançar milhares de vidas. Então, para isso, nós fazemos
curso para líderes de ministério com a terceira idade, curso para líderes de ministérios na igreja, curso para líderes de ministérios com jovens, curso de capacitação de voluntários na prevenção à dependência química. Quer dizer, são várias oportunidades que o Centro de Juventude Cristã promove para capacitar o povo de Deus para o exercício da sua missão. E nós temos trabalhado nisso, é um trabalho que já existe há 21 anos. Este ano completamos no dia 29 de junho 22 anos, e nós queremos então, neste momento, apelar a você para que ore em nosso favor. Nós precisamos de pessoas que intercedam em favor do trabalho que fazemos. Nós precisamos de pessoas que estejam colocando diante de Deus a cada dia a manutenção, a subsistência e os recursos que precisamos para manter esse ministério. Então, gostaríamos de convidar a você para que seja um intercessor, torne-se um intercessor do nosso ministério. Mas é possível que pessoas também, alguns de vocês, queiram nos ajudar. Inclusive, aqui nesse congresso mesmo, já temos uma pessoa que nos procurou e disse: olha, eu quero contribuir para o sustento de vocês, para a manutenção do ministério de vocês. Então, se você é uma dessas pessoas que poderia e que gostaria de fazer isso, no seu material tem uma pequena fichinha que você pode preencher e indicar a melhor maneira de apoiar o nosso trabalho. Então, dê uma olhada depois com calma, ore a Deus, e se Deus colocar em seu coração, nos ajude contribuindo com suas orações e contribuindo também com os recursos que você puder contribuir. Eu quero convidar, então, nesse momento, a líder da caravana capixaba, a irmã Eini, para nos conduzir na leitura bíblica deste momento. Bom dia, irmãos. Vamos mais uma vez nos colocarmos de pé para fazermos esta leitura? Vamos começar? Quem há entre vós que tema o Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Deixa eu sentar, irmãos. Isaías 50, 10. Apareceu o hino, né? Logo em seguida. Tá bom, irmãos. Acho que para cantarmos vamos ficar em pé também, né? Menina, segura só.
Todo-Poderoso. Inspiração musical com os irmãos Neuza e Antônio, da Igreja Batista da Transfiguração. Estejamos todos em espírito de oração e de intercessão, pedindo a bênção de Deus sobre os seus filhos, que irão trazer para nós a inspiração desse momento. Bom dia, minha querida e amada igreja. Eu sou o Antônio, ela é a Neuza. Eu estarei em primeiro lugar. Deus prepara tudo. Eu estarei em primeiro lugar fazendo um solo. E depois, eu e Neuza estaremos fazendo um dueto. Deus é fiel. Primeiro solo, depois Deus é fiel. Amém, igreja? Amém. É só me acompanhar. Eu, quando não conhecia a palavra de Deus, eu ficava só ouvindo as pessoas falando comigo. E falavam do amor de Jesus. Mas naquele tempo entrava pelo ouvido e saía pelo outro. Mas um dia eu ouvi Deus falando comigo. E a partir desse momento, e até hoje, eu só posso dizer: esse Deus maravilhoso, esse Deus que me salvou, te amo. Amém? Eu me perdi, no grande abismo tropecei, e por uma estrada desconhecida me arrastei. Não tinha nada, não, na vida, mas sem vida eu vivi. A minha voz não tinha quem chamar, minhas mãos vazias nada tinham para mostrar. Era o retrato do meu cansaço. Quantas noites frias eu vivi, quase sem vida,
sem esperança, gritei teu nome, Jesus, me deste força, me levantaste, hoje confesso, te amo, Jesus, te amo, cada dia que eu mais te amo, incluíste minha vida nos teus planos, e hoje falar do teu amor, agora minhas mãos mostram ao mundo tua estrada, minha voz semeará tua palavra, para mostrar quanto eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Esse Deus é tão fiel que Ele tem me trazido uma alegria muito grande nesses 3 dias que estou aqui com meus irmãos. É o Deus do impossível. Não foi fácil para chegar aqui, mas é fácil quando nós temos um Deus fiel, um Deus que nos sustenta. E cada vez que eu venho aqui, eu aprendo mais. O congresso, ele é bom no início, no começo, no período em que estamos nele, mas o gostoso é depois do final, em que nós lembramos de tudo aquilo, os momentos felizes, alegres, ao ouvir a voz de Deus falando aos nossos corações. Ano passado eu estava aqui louvando com playback. Esse ano eu não trouxe o playback porque será que eu vou conseguir? Mas a perseverança, a fé tão grande que eu tenho nesse Deus, eu falei: Senhor, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Estou eu aqui, para a honra e glória do Senhor. Fala, Neuza. Sim, Deus é fiel para mostrar toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Glória a Deus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim, eu quero viver
é só dele, somente dele o meu coração. Deus abençoe, Neuza. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra ditas a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Glória a Deus. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, só nele, dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Deus os conserve. Irmã Berenice, esteja pronta e a postos. Foi muito bonito o que nós ouvimos aqui, não foi, irmãos? Então agora nós vamos fazer esse exercício, o grito da vida. Bate-se 2 vezes, 1, 2, e na palma do amigo do lado. 1, 2, do outro lado. 1, 1. Aí agora, 1, 2, palma, palma e o grito da vida. Isso aí, tá bom? Depois começa tudo novamente. DJ, solta o som, por favor. Vamos embora. A vida continua, né? Vamos lá? Vou sair, irmão. Vamos lá? 1, 2. 1, 2. Gira pro lado. Isso. Bate aí com a palma do irmão. Isso. Agora atenção. 2, palma, palma. Palma, palma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Atenção. Palma, 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 palma. Palma, palma. 1, 2, 3, 4. 1, 2, e 1, 2, 3, 4. 1, 2. Agora, palma, palma. Palma, palma. 1, 2, 3, 4. Isso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Palma, 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 palma. Palma, palma. Outra vez. Capricha aí, vamos lá. 1, 2, 2. Atenção, palma, palma. Palma, palma. 1, 2, 3.
sorriso pro colega aí do lado. E 1, 2, 3, 4. Isso. Mais um pouquinho. Vamos lá. Vambora. 3, 4. 1, 2, 3. Atenção. Palma, palma. Palma, palma. E 1, 2, 3, 4. Muito bom. Mais um. Isso, muito bom. Vou pedir, ótimo. Pode colocar. Agora nós vamos descansar no Senhor. Então, ó, dedo indicador, como se você estivesse indicando, fazer um semicírculo à frente. Mesma coisa a mão esquerda, o braço esquerdo. Agora lá em cima, estica o braço. O outro, estica. Isso. Agora a mão direita vai bater 2 vezes no ombro esquerdo. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora a mão direita vai para o joelho esquerdo. 1, 2, 3, 4. Agora lá embaixo no tornozelo. 1, 2, na frente. Frente e em cima. E começa tudo de novo, tá? E a gente vai cantar Que satisfação, DJ, solta o som. Que satisfação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Vamos lá? Isso. E vamos respirar também. Tem um momento que a gente vai relaxar, vai fazer uma respiração aí, tá bom? Vamos lá, mão direita. Que satisfação tem meu coração. Lá em cima, descansando, estica bem. De Deus, Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando lá em cima, nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Mais uma vez, respira fundo e solta. Vamos de novo. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, descansando lá em cima, nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Outra vez, lá em cima, respira e solta. Respira, solta o ar pela boca. Mais uma vez. Muito bom. Palmas. Ótimo. Estou. Obrigado, Berenice. E nós vamos ter agora a oportunidade de ouvir o pregador desta manhã, o nosso orador oficial nesta manhã, pastor Carlos Novaes, orador do nosso 2º congresso da terceira idade em 2004, lá em Cabo Frio, no Hotel Malibu. Depois do 8º congresso, aliás, do 9º, não, 8º, do 8º congresso. E agora, participando conosco do 10º congresso, como um dos oradores, na proposta que fizemos de ter no 10º congresso comemorativo,
alguns dos oradores que estiveram nos congressos anteriores. Com muita alegria e com muita satisfação, nós temos o pastor Carlos Novaes conosco, depois de alguma apreensão, né, se ele viria ou não, se poderia vir, mas graças a Deus está aqui, Deus o trouxe e Deus o usará para a nossa inspiração. Muito obrigado, pastor Novaes, por ter aceito o nosso convite. Deus o abençoe. É muito bom estar com vocês hoje aqui, compartilhar com vocês a palavra do Senhor. É muito bom rever o meu amigo Gilton e a Edna. O Gilton é meu amigo de alguns anos. Para vocês terem uma ideia, ele ainda não tinha cabelos brancos quando a gente se conheceu e eu ainda era magrinho. Então, já faz um tempo esse negócio. Por aí, já são 30 anos praticamente de uma amizade muito gostosa e o convívio aqui com esse ministério do Centro de Juventude e Cultura Cristã. Também é bom porque eu estou revendo aqui gente muito querida, que alguns foram minhas ovelhas nas igrejas onde eu pastoreei. Já encontrei aqui pessoal da Primeira Igreja Batista de Inhaúma, já encontrei o pessoal querido aqui da Primeira Igreja Batista de Teresópolis e a minha turminha aqui agora da Igreja Batista de Barão da Taquara, que é a igreja em que eu estou atualmente. E várias outras pessoas, viu? De outras igrejas com quem eu tenho convivido. Alguns já faz muito tempo que eu não vejo. E gente que eu vi quando eu tinha 20 e poucos anos. Eu estou com 50, então já correu um tempo. Aí o pessoal vem e às vezes eu não lembro do nome, não me lembro exatamente de onde. Aconteceu um negócio algum tempo atrás, lá no shopping Nova América. Eu fui com Jussara e com as minhas duas filhas. A Jussara estava dentro de uma das lojas lá com a Luísa, minha filha mais velha, e eu fiquei com a Laura, a minha caçula, no corredorzinho ali, esperando. Aí eu ouvi uma voz atrás de mim, assim, dizendo: deixa eu dar um abraço nesse pastor querido. Aí, quando eu levantei para olhar, era lá uma senhora, uma jovem senhora, com duas crianças. Aí eu olhei, mas não conseguia lembrar de onde eu tinha conhecido. Ela percebeu isso. As pessoas percebem, às vezes as pessoas se entristecem quando a gente não lembra, não é assim? E eu percebi claramente que ela viu que eu não conhecia. Aí ela falou: olha, o senhor não está lembrando quem eu sou, né? Falei: falando a verdade, você vai ter que me ajudar. Aí ela disse: eu vou lhe dar uma pista. Primeira Igreja Batista de Inhaúma. Aí nada, não veio nada. Lembrança nenhuma, nome nenhum. Aí eu continuei com aquela cara de passageiro do metrô, sabe como é? Você fica e... Aí daqui a pouco ela disse: olha, eu vou lhe dar uma segunda pista. O senhor foi meu padrinho de casamento. Aí nada. Eu só estou contando para quem hoje eu não lembrei do nome se sentir um pouco mais confortado. Tá bem? Aí nada, não vinha nenhuma lembrança. Ela falou: eu sou fulana. E o senhor foi meu padrinho de casamento. Olha, você me perdoe, mas eu realmente não consegui lembrar. E ela ficou assim meio sem graça. Eu perguntei: as crianças estão bem, então? Olha, dá um abraço na Jussara que eu mandei. E eu não tinha para quem mandar abraço, porque eu não lembrava de ninguém. Eu sei que quando eu voltei para o carro, já com a Jussara, eu virei para a Jussara e falei assim: pelo amor de Deus, me diga quem é fulana da primeira de Inhaúma, de quem eu fui padrinho de casamento. Aí ela falou: não, é que essa aí eu sei, eu lembro quem é. É que aconteceu o seguinte: ela esteve lá no iniciozinho do seu pastorado, depois ela foi para outra igreja, então foi um convívio assim muito rápido. E você que ia fazer o casamento, mas na última hora faltou um padrinho, e aí nós dois entramos para cobrir a ausência do padrinho. Então tá bom, já melhorou 100%.
Eu já ia pedir para você colocar uma camisa de força e mandar para a colônia lá de Jacarepaguá. Mas então é isso. Eu estou vendo aqui muita gente que talvez eu não me lembre direito o nome, mas tenho certeza, vocês estão no meu coração. E é muito bom estar revendo vocês aqui, tá bem? Gente querida, vamos abrir em Filipenses capítulo 4. Agora vamos prestar atenção, traga sua mente, o seu coração para cá. A gente não vai falar qualquer coisa aqui, nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do Evangelho, tá bem? Então, máximo de atenção, procure se concentrar agora, esqueça os outros pensamentos e as outras preocupações. Pegue aí a sua Bíblia. Se você está sentado, tem texto bíblico? No telão não. Então veja aí sua Bíblia. Se você está sem Bíblia, sente ao lado aí de um crente que esteja do seu lado, tá bem? Para ler junto com a pessoa. E acompanhe, por favor, esse texto que nós vamos ler em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O tema de vocês é Eu alegre vou na sua luz. E a carta aos Filipenses é chamada de carta da alegria. Daí porque eu resolvi fazer a leitura desse texto, que é o seguinte, a partir do verso 4. Leia comigo aí na sua Bíblia. Eu estou lendo numa versão, que é a Nova Versão Internacional. Se você está com outra versão, não há problema. Você vai se encontrar com certeza, tá bem? Filipenses 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Estão lendo aí? Coisa alguma significa o quê? Coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Senhor querido, tu sabes que nós estamos querendo aprender com a tua palavra agora. Tu sabes que eu sou pecador, que eu sou impuro, que cada um aqui também carrega consigo suas falhas e seus erros. Mas nós te pedimos que, como aconteceu com Isaías, tu nos toques agora com a brasa da tenaz do Espírito. E que tanto a palavra sirva para mim, estou pregando, quanto para esses que estão ouvindo. E que ela esteja aberta, não só diante dos nossos olhos, mas principalmente diante do coração e da mente que temos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso. Só há uma dúvida aí onde? Se ele estava em Cesareia
ou se ele já estava na sua prisão em Roma, onde ele ficou até que ele foi sacrificado. O fato é que ele escreve essa que é uma das epístolas que são chamadas de epístolas da prisão, como é também a epístola de Efésios, e como são as epístolas pastorais todas. Paulo escreveu essas cartas de dentro de uma prisão. E o que chama a nossa atenção é que o fato de Paulo estar preso, com a sua liberdade tolhida, estar ali preocupado com uma série de coisas sem poder sair para resolver, o fato de ter sido esquecido pelas igrejas e ter sido lembrado apenas pela igreja de Filipos, porque ele diz isso nessa carta: todas as igrejas me esqueceram, só vocês se lembraram de mim e me mandaram aí uma oferta, e eu estou escrevendo essa carta para agradecer. Olha, tudo isso que estava acontecendo na vida de Paulo não fez com que ele perdesse a sua alegria. Tanto assim que o substantivo alegria, o adjetivo alegre ou o verbo alegrar-se aparecem pelo menos 16 vezes durante a carta aos Filipenses. Então é uma carta curta de 4 capítulos, mas onde essas expressões que têm a ver com alegria se repetem recorrentemente. O que significa que, apesar de todos aqueles momentos difíceis que ele estava passando, ele se sentia alegre. Então ele queria transmitir essa alegria aos seus leitores. E então ele começa dizendo aí: alegrem-se. E ele repete outra vez: digo, alegrem-se. Eu estou insistindo com vocês, alegrem-se. Então, era alguém que tinha autoridade para falar disso, porque era alguém que sabia bem que alegria não tem a ver com emoção, com euforia. É a mesma coisa que acontece com a expressão bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os justos, bem-aventurados os pacificadores. Normalmente as versões bíblicas traduzem isso como felizes. Mas a ideia de bem-aventurança é muito mais do que isso. A expressão makarios, que é usada por Jesus nesse texto, como a expressão asherei, do Velho Testamento, que se repete em vários salmos, como o Salmo 1, bem-aventurado, como o Salmo 119, bem-aventurado, como o Salmo 112, bem-aventurado. Essa expressão não tem a ver com emoção. Então ela não tem a ver com essa alegria que vem de uma euforia, de um estado emocional alegre, ou de um estado emocional feliz. Bem-aventurança não tem a ver com isso, sabe por quê? Porque as nossas emoções não são sempre as mesmas, não é assim? Tem dia que você acorda bem, está feliz, está alegre, sai dando bom dia até para poste. Vai dando bom dia sol, bom dia céu, bom dia poste, vai por aí. Agora, tem dia em que você acorda com o pé esquerdo. E as coisas não estão legais. Você não está afim de falar com ninguém. Você não está afim de rir de piada nenhuma. Você está querendo ficar sozinho. Você não está bem. Você está mal-humorado por algum motivo. Mas isso não significa que você tenha perdido a bem-aventurança ou que você tenha perdido essa alegria da qual o apóstolo Paulo está falando aqui, porque isso não depende de emoções. O bem-aventurado aqui, o estar alegre, tem a ver com o sentir-se realizado, com o saber-se realizado. Tem a ver com uma caminhada na qual você não tropeça, porque você sabe andar. Então, o bem-aventurado é aquele que anda sem tropeçar. Por isso ele é bem-aventurado, por isso ele se sente realizado, porque ele sabe o que é certo fazer e ele faz o que é certo. O bem-aventurado não é aquele que vive felizinho, rindo, não, o alegrinho. Às vezes os alegrinhos são os mais tristes quando estão sozinhos dentro dos seus quartos. O bem-aventurado não é o alegrinho. O bem-aventurado é aquele que sabe o que é certo, que faz porque sabe que é certo fazer, e não há nada que o convença do contrário, que o tire dessa certeza absoluta de estar andando no caminho do Senhor. Esse aí é o bem-aventurado e é esse que é o alegre.
Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a alegria que eu sinto não depende das circunstâncias exteriores. Eu não preciso de um bailinho de carnaval aqui. Eu não preciso de uma embriaguez ali. Eu não preciso de um círculo de amigos acolá. Eu não preciso estar frequentemente acompanhado. Eu não preciso estar envolvido sempre com alguma coisa. Eu não preciso de nada disso, porque a alegria que eu sinto, ela não depende do que vem de fora. A alegria que eu sinto depende do que eu tenho por dentro. E o que eu tenho por dentro, eu sei o que é. O que eu tenho por dentro é Jesus. E é Ele que me dá esse sentimento de plena realização. Agora me digam, por que é que a gente não se sente sempre assim? Se a coisa é dessa forma, se a coisa acontece dessa maneira, por que é que a gente não se sente sempre dessa forma? O que é que acontece? O que acontece é que há situações que roubam da gente essa alegria. Há situações que a abafam, há situações que a sufocam. Por isso, nesse texto que nós lemos aí, o apóstolo Paulo não diz apenas alegrem-se no Senhor, outra vez digo alegrem-se, não. Ele começa a dizer tudo o que você tem que evitar para não perder essa alegria, para que ela não se perca, para que ela não se dissolva, para que ela não se pulverize. E aí ele fala pelo menos 4 coisas que às vezes roubam a nossa alegria. 4 coisas que sequestram a alegria da gente, sequestra mesmo. Como um sequestrador que leva embora, pede resgate. O que aconteceu com Davi quando pecou? Ele escreve o Salmo 51, e entre as coisas que ele pede, é o que ele pede? Torna a dar-me a alegria da salvação, porque eu perdi. A salvação eu não perdi, porque eu não perco o que eu não mereço ganhar. O pessoal fica dizendo aí, será que pode perder a salvação? Mas você não merece ganhar, como é que você vai merecer perder? A gente tem a salvação não é porque a gente merece. A gente tem a salvação não é porque a gente é bonzinho. A gente tem a salvação não é porque é membro de igreja. A gente tem a salvação não é porque foi batizado. A gente tem a salvação não é porque participa da ceia. A gente tem a salvação não é porque recita o Salmo 119. A gente tem a salvação porque Deus quis nos salvar pela sua graça e ponto. Então você não merece a salvação, você não merece as bênçãos de Deus. Você não merece as bênçãos de Deus. Esse pessoal nessas igrejas que fica vendendo a bênção de Deus, dizendo que se você der o dízimo você vai ser abençoado, se você der uma oferta você não vai ficar doente, se você está querendo comprar uma casa própria, então oferte para um tal programa de televisão ou a um aluguel daqueles que serão poderosos para você comprar. É bobagem anti-evangelho, isso aí não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho nos diz que não adianta a gente querer comprar bênçãos de Deus, porque a gente não merece, nós não merecemos as bênçãos de Deus. Mas sabe por que Deus nos abençoa? Porque Ele nos ama e é cheio de graça para conosco. É assim que a coisa acontece no evangelho. É assim que se dá. Então o que eu estou dizendo é que essa alegria ela pode ser roubada e sequestrada por coisas que eu faça e que vão diminuí-la na minha vida. Então vamos ver quais são essas 4 coisas que ele diz aí. Depois no versículo 4 ele dizer, alegrem-se no Senhor, eu insisto com vocês para que vocês se alegrem no Senhor. Aí ele diz agora, cuidado. Em primeiro lugar, ele diz para ser o quê? Amáveis. Exercitem sempre a amabilidade de vocês. A primeira coisa que Paulo diz que pode tirar a nossa alegria é a gente deixar de ser amável com as pessoas. A palavra amabilidade aí é a mesma palavra que aparece lá em Gálatas 5, no fruto do Espírito. É uma daquelas virtudes que Paulo coloca lá, amor, alegria, paz, benignidade. Ele bota amabilidade. Bondade, mansidão e etc. Amabilidade. Amabilidade é doçura. Amabilidade é ternura. Amabilidade é saber falar com as pessoas. Amabilidade é saber tratar as pessoas.
E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: quando nós perdemos a capacidade de ser amáveis com as pessoas, nós perdemos a alegria, porque quando é alguém realmente convertido no Senhor, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, o seu coração não tem lugar para ressentimento, para amargura, para ódio e para rancor. O seu coração só tem lugar para amabilidade. Então presta atenção nisso que eu vou te dizer. Não tem coisa mais perniciosa e diabólica para tirar nossa alegria do que um coração cheio de amargura, do que coração cheio de ressentimento. Aquele negócio que você fica remoendo contra a pessoa, fica remoendo e você não fica em paz enquanto não vomitar aquele ressentimento pela boca. E você fica remoendo aquilo. O apóstolo Paulo diz, rouba a alegria, porque um coração cheio de ressentimento, de amargura, de ódio, perde a alegria. E aí ele diz, então sejam amáveis com todos. Agora veja só, por favor, se tem cabimento alguém guardar rancores e ressentimento em seu coração por qualquer coisa que nos façam, quando a gente tem noção exata de quanto nós somos amados por Deus. Você já pensou nisso? Sabe quanto você é amado por Deus? O apóstolo Pedro disse que você não custou ouro, porque não havia ouro nesse mundo que pagasse pela sua vida, nem prata. O preço que conseguiu pagar a sua vida, qual foi? O sangue de Jesus. Então, presta atenção nisso que eu estou lhe dizendo. A sua vida para Deus vale o preço do sangue de Jesus. Se aproprie disso. Coloque isso de uma vez na sua cabeça e no seu coração. Deus me ama. E a partir do momento em que você tem certeza desse amor de Deus por você, me diga, quem é que tem poder para humilhar você? Quem é que consegue fazer você se sentir ofendido? Quem é que vai conseguir fazer você se sentir ofendido com qualquer coisa, se você sabe que você para Deus vale o sangue de Jesus? Aí o pessoalzinho com um complexo de inferioridade, não pode, que se melindra por qualquer coisa, fica todo ofendidinho, não pode ouvir nada, logo se ofende, e fica guardando aquele ressentimento no coração. Acorda para a vida, lembre-se do quanto você vale para Deus, e você vai descobrir que nada pode fazer com que o seu coração se sinta ofendido, quando o seu coração tem certeza do que você vale para Deus. Isso Paulo fala lá em Filipenses, ele diz, olha, eu estou sabendo que tem uns por aí que estão pregando o evangelho só para concorrer comigo, só para mostrar que fazem melhor, só para mostrar que são melhores pregadores, só para mostrar que são melhores missionários. Não se incomodem com isso, o importante é que eles estão pregando o evangelho. Veja se eu, que experimentei a graça de Deus, agora vou me incomodar com essas pessoas que estão querendo me atingir, querendo mostrar coisas que eu sei o quanto eu valho para Deus. Isso aí faz toda a diferença. Quanto mais espaço você der no seu coração para ressentimentos, rancores, sentimento de vingança, mais a sua alegria estará abafada. Então Paulo diz, sejam amáveis. No coração de vocês só deve haver lugar para perdão. No coração de vocês só deve haver lugar para misericórdia. No coração de vocês só deve haver lugar para ternura e para doçura. Ou caso contrário, o preço que vocês vão pagar é perder a alegria. Em segundo lugar, Paulo logo depois de dizer sejam amáveis com todos, perto está o Senhor, né? O Senhor está olhando tudo. É bom a gente lembrar que as pessoas a gente pode enganar, mas Deus não, Ele está perto, Ele lê o nosso coração muito bem. Deus a gente não engana de jeito nenhum. Por isso que o apóstolo Pedro, quando respondeu para Jesus, Pedro, tu me amas? Na terceira vez Pedro respondeu assim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Olha que para responder para Jesus, uma coisa dessa tem que ter muita certeza do que está no coração. Tu sabes.
Pode ler aqui. Pode ler aqui. Tu sabes que eu te amo. Então perto está o Senhor. Não adianta você só fingir que é amável. Ele tem que ver no seu coração que há realmente essa amabilidade toda que brota do coração. E a segunda coisa que Paulo diz aí, logo depois de dizer sejam amáveis com todos, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, porque ansiedade é outra coisa que rouba a nossa alegria. Essa preocupação excessiva, esse medo excessivo, essa coisa de insegurança excessiva, tira o sono das pessoas, não deixa a gente dormir direito. Sabe de onde vem a ansiedade? A ansiedade vem do nosso desejo tolo de querer controlar todas as coisas. Quando a gente quer controlar todas as coisas, a gente fica extremamente ansioso, porque é impossível humanamente controlar todas as coisas. As coisas que dependem da gente, a gente controla. Agora, o resto, o futuro, por exemplo, a gente não pode controlar o futuro. Os acontecimentos da vida a gente não pode controlar. Se vai chover, se vai fazer sol, a gente não controla essas coisas. Ansiedade é quando a gente começa a se preocupar demais com aquilo que a gente não controla, com aquilo que a gente não tem poder de controle. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: não andem ansiosos com o que vocês vão comer, se amanhã vai haver comida para vocês, ou que se amanhã vocês vão. Não se preocupem com o dia de amanhã. O futuro, a rigor, não existe. O futuro não existe. E o passado já deixou de existir. O que existe é o presente. O que existe, na verdade, é só o presente. Então o Senhor Jesus disse: não andem ansiosos com essas coisas que vocês não podem controlar. Olha, tem muita gente perdendo de alegria por causa dessa questão de ansiedade. Muita gente perdendo a alegria e se tornando vítima de manipulação e de manipuladores por causa disso. O apóstolo Paulo diz nessa mesma carta, aí nesse capítulo 4 mesmo, um texto que vocês conhecem muito bem, é até mote da União Feminina Missionária, atual mulher cristã em ação, Filipenses 4,13. Quer ver como vocês sabem de cor? Como é que fala? Isso, e o verso 12, sabem de cor? Ah, que conhecimento bíblico mais fajuto é esse? Isso não é conhecimento bíblico, isso é fajutice. Saber um ou dois versículos de cor, mas não saber o que vem antes para explicar o que vem depois, é conhecimento bíblico fajuto. Olha só, presta atenção nisso aqui. Tem muita gente boa que pega esse texto e usa como uma espécie de mantra espiritual. Fica repetindo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu nunca vou perder o emprego. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu nunca vou ficar doente. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso atravessar essa rua aqui de olho fechado, chegar no outro lado, eu vou estar bonzinho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, então nunca vai me faltar dinheiro, vai ter sempre dinheiro sobrando. Vai nessa. Vai nessa. Repita até ficar rouco. Repita até ficar mudo. E rapidinho você vai perceber que não é assim. Porque Paulo não está dizendo só isso. O que Paulo diz no verso 12 é o seguinte: olha, hoje, depois de tudo que eu passei na vida, eu sei passar fome e sei ter fartura. Eu sei passar necessidade, né? Está ali? Cadê? Ali. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então eu posso enfrentar todo tipo de situação, porque eu não estou sozinho, eu estou com aquele que me fortalece, eu estou com aquele que sou vencedor com ele em todas as coisas, eu estou com aquele de quem ninguém me afasta, eu estou com aquele que disse: vocês são minhas ovelhas e vocês ouvem a minha voz e vocês me seguem e vocês não vão perecer e ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Eu estou com esse que deu a sua vida por mim, que ressuscitou ao terceiro dia e que está vivo hoje. Então eu estou com esse. Eu vou ter medo do quê? Vou me sentir inseguro com o quê? Não quer dizer que eu nunca vou ficar doente. Vou ficar doente. Vou ficar.
Não quer dizer que eu nunca vou ter problema de dinheiro. Vou ter. Vou ter dinheiro, porque se não é assim, por favor, arranca Jó da Bíblia. E começa arrancando Jó. Já tira Jó. Jó não dá. Jó está fora. Jó não podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. Que é isso. Paulo está dizendo, não andem ansiosos, porque vocês têm ao lado de vocês aquele que não impede que a tempestade aconteça, mas vai atravessar a tempestade junto com vocês. É essa aí que é a promessa. A grande promessa de Jesus é a sua presença conosco. Só isso. Não é que a gente nunca vai padecer, não é que a gente nunca vai enfrentar uma tragédia, não é que a gente nunca vai ter dor, não é que a gente nunca vai passar uma situação difícil, uma crise, ou seja o que for. Não é. A promessa de Jesus é o seguinte: eu estou com vocês. O resto a gente leva. É isso aí. E quem se apropria dessa certeza não perde a alegria. Não andem ansiosos, porque a ansiedade tira a alegria. Em terceiro lugar, depois de dizer, sejam amáveis, porque quem não é amável e fica com um rancorzinho no coração, perde a alegria. Não andem ansiosos, porque quem fica ansioso, querendo controlar tudo, não vai controlar mesmo. E vai logo ficar doente, fica doente de ansiedade. Não é doente só psicologicamente, não. Fica doente fisicamente, contrai uma úlcera, fica com uma úlcera, fica com problemas físicos. Pode até contrair um câncer, que depende muito do estado emocional da ansiedade também. Já está provado isso. Então, a ansiedade é uma coisa que não deve haver no coração de vocês, porque senão a alegria some. A terceira coisa que ele diz, então, é o seguinte: agora, tudo o que for verdadeiro, o que for nobre, o que for puro, e etc, e etc, etc, nisso pensem. Sabe qual é outra coisa que rouba a nossa alegria? É quando a gente deixa entrar na nossa mente coisas que a gente não deve pensar, não deve reter, não deve deixar controlar nossas ações. Paulo sabia do que ele estava dizendo. Porque Paulo sabia que tudo que a gente faz na vida nasce daqui. O que a gente diz, o que a gente sente, o que a gente faz, nasce daqui. Tudo passa por aqui primeiro. Esse aqui é o órgão diretor de tudo. É órgão do prazer, é órgão sexual, é órgão intelectual, é órgão emocional, tudo passa por aqui. Tudo começa no pensamento. Começa aqui. Então Paulo sabia do que ele estava dizendo, cuidado com o que vocês estão pensando. Cuidado com o que vocês estão acumulando na mente. Cuidado com o que está fazendo a cabeça de vocês. Porque dependendo do que está fazendo a cabeça de vocês, se não forem essas coisas aqui, verdade, pureza, amor, se não for isso que está fazendo a cabeça de vocês, vocês vão perder a alegria. Tem muito pregador do evangelho falso fazendo a cabeça das pessoas com mensagem evangélica que não tem nada a ver com o evangelho. Hoje a gente está cheio de evangélico que não tem nada a ver com o evangelho. E não é porque o cara está usando a palavra de Deus e está pregando a palavra de Deus que quer dizer que aquilo seja verdade, não. Paulo disse, examinem as escrituras. Não é? Aí eu sempre lembro de um rapaz de uma igreja que eu pastoreei, no tempo que a Cinelândia, isso foi década de 80, no tempo que a Cinelândia ainda tinha aqueles cinemas todos a todo vapor, e tinha lá uns filminhos pornográficos, né, grande parte daqueles cinemas, e eu andando ali na Cinelândia, vi esse rapazinho em frente ao cinema, olhando lá as fotos do filme pornográfico, olhando. Aí eu cheguei por trás dele, bati no ombro dele e falei, e aí, vai entrar ou não vai? Aí ele olhou assustado para mim, falou assim, pastor, a Bíblia diz, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Aí eu disse, não, senhor. Não, senhor, a Bíblia não diz isso, não. A Bíblia não diz isso. Ele falou, diz sim. Não, isso aí não está na Bíblia, não. Ele falou, está sim, está lá em Tessalonicenses. Quando quer, acha rapidinho. Está lá em Tessalonicenses, capítulo 5. Eu falei, não, senhor, isso aí nunca esteve na Bíblia. O que está na Bíblia é o seguinte, não desprezem
as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Isso aí está lá. Isso aí está lá. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não desprezem os pregadores, não desprezem aqueles que estão falando em nome de Deus, mas lembrem-se que nem todos que estão falando em nome de Deus estão falando coisas de Deus. Então, examinem e separem o que realmente vem do Evangelho e o que não vem. Isso aí está lá. Isso aí está lá. O resto é coisa da sua cabecinha de quem quer ver coisinha que não presta. Aí eu saí de lá e não sei se ele entrou, se não entrou, também nunca me falou mais nada. Mas é isso. Tem muita gente pregando em nome do Evangelho coisas que não tenham nada a ver com o Evangelho e faz direitinho a cabeça daqueles que não têm a palavra na cabeça. Porque mais do que a palavra debaixo do braço, ou a palavra aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto para proteger a sua casa do mal olhado, o importante é você levar a palavra na cabeça, é ela fazer a sua consciência. Você vai lendo, vai estudando a palavra e ela vai formando a sua consciência. E aí ela vai formatando o seu pensamento, as coisas que você pensa. E a partir daí, então vai se formatando a sua vida na palavra e no Evangelho. Então o apóstolo Paulo disse: se vocês não querem perder a alegria, andem de acordo com a palavra. Pensem nas coisas que são de cima. Lá em Teresópolis, uma vez, vou contar, a Helenice, Wander estão aí, irmã Valdemira, meus queridões. Mas a Jussara criou lá em Teresópolis um coro feminino, só de moças, coro de moças. E aí foram escolher o uniformezinho delas. Aí elas escolheram um uniforme com uma sainha curtinha, sabe? Mas aí escolheram, não sabia. Eu sei que no primeiro dia que foram cantar lá, eu achei estranho, porque o púlpito era assim e o coral sentava atrás. Agora o pessoal está com um templo novo lá, bonitão, né? Mas naquele meu tempo era assim, o púlpito e o coral atrás. Então eu não estava nem olhando, mas eu estava vendo uns rapazes inquietos assim no primeiro banco. E tinha muito mais rapazes na frente do que o costume. Aí eu fui olhar para ver o que estava acontecendo, aí eu vi aquelas vestidinhos curtinhos, aquelas perninhas cruzadas. Aí eu falei para a Jussara depois, eu falei: olha, eu acho que você vai ter que conversar com as meninas para elas mudarem esse uniforme. Ela falou: eu não, você que é o pastor, você que fale. Aí pedi uma reunião com elas. Aí fui com todo jeitinho, falando: olha, eu queria que vocês lembrassem o seguinte: o apóstolo Paulo diz que é para a gente pensar nas coisas que são de cima, e vocês estão lá no culto, ajudando as pessoas a pensarem nas coisas que são de cima. Agora, como é que as pessoas vão pensar nas coisas que são de cima, se vocês estão mostrando só as de baixo? Aí elas entenderam o recado, né? Compreenderam o que eu estava querendo dizer. E aí, a outra vez em que já se apresentaram com roupas que ajudam a pensar nas coisas que são de cima. Mas o apóstolo Paulo sabe disso. O apóstolo Paulo sabe que o que faz a nossa cabeça é aquilo que determina nosso desejo. Tanto que Jesus Cristo disse o seguinte: é possível um homem olhar para uma mulher e achar aquela mulher bonita, sem que haja qualquer traço de fantasia sexual, de posse na sua cabeça. Isso é possível. Não é nenhum pecado um homem achar uma mulher bonita, passa uma mulher bonita, olha, que mulher bonita, como uma mulher achar um homem bonito. O que o Senhor Jesus Cristo disse é quando isso se fixa no pensamento e a partir daí começa a gerar uma fantasia, um desejo de posse. Agora esse homem tem que ser meu, agora essa mulher tem que ser minha e coisas do tipo. Aí o Senhor Jesus Cristo diz: não precisa nem chegar na cama, já houve o ato no pensamento. Porque tudo começa aqui. Tudo começa na mente. Então essa é a terceira coisa que faz a gente perder a alegria. São os pensamentos ruins que definem as nossas posturas ruins. Então Paulo diz: filtre aquilo que você pensa e você vai continuar sentindo alegria no Senhor.
Martinho Lutero, reformador, dizia o seguinte: você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam um ninho em cima delas. É a mesma coisa. Por fim, vamos encerrar? Acabou o tempo, né? Não? Vocês não têm mais nada para fazer mesmo, né? Então vai pregando. Vamos para a última coisa. Então, olha, qual é a primeira coisa que tira a alegria? Não ser amável, ter o coração cheio de ressentimento, de mágoa, de restrições, de julgamento. Nossa, como a gente julga os outros, já perceberam? Como a gente diabolicamente julga os outros. Vai julgando as intenções, vai julgando as ações. Isso vai tirando toda a alegria do nosso coração, porque ninguém pode ser feliz sendo o juiz dos outros nesse sentido de ficar antecipando sentimentos, emoções, histórias de vida que você não conhece. Segunda coisa que tira a alegria é quando você se torna ansioso demais, preocupado demais com as coisas, a ponto disso tirar sua paz, tirar seu sono, tirar sua alegria no Senhor. A terceira coisa é quando sua mente está repleta de coisas que vão definir posturas que não são as posturas viáveis para aqueles que pertencem ao reino de Deus, que são cidadãos do reino. E para saber quais são as posturas que pertencem ao reino de Deus, vá lá lendo o Sermão do Monte, basta isso. Leia o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Está lá todo o roteiro do reino de Deus para a sua vida. Vá lendo. Leia 1, 2, 3, 15, 100 vezes até que aquilo esteja dentro do seu coração. Aí não precisa mais ler, porque aquilo já vai estar dentro do coração. Qualquer situação na vida que você viver, você vai se lembrar daquilo que você aprendeu com a palavra. E a quarta coisa que tira a nossa alegria, dá para mostrar o versículo 9 desse capítulo 4? Vamos ver aqui. O que também aprendestes e recebestes e vistes e ouvistes, isso fazem. Paulo estava falando do exemplo que ele deu, seguindo a Cristo. Então, quando Paulo dizia, olhem para mim, porque vocês sabem que eu sigo a Cristo, ele está dizendo, em outras palavras, olhem para Cristo e sigam a Cristo. Mas não adianta só isso, é preciso que vocês façam e coloquem em prática o que vocês estão aprendendo. Essa é outra coisa danada para tirar a alegria da gente, é a gente ter uma fé teórica. É ter só uma religião. É ter só um credo. É fazer parte de uma igreja. Presta bem atenção nisso que eu vou dizer para você. Fazer parte de igreja não quer dizer absolutamente nada. Ser membro de uma igreja não quer dizer absolutamente nada. Quem já está há muito tempo em igreja já sabe de histórias e histórias que vão acontecendo nas igrejas que não tem nada a ver com o evangelho. Ter uma religião não quer dizer absolutamente nada. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a alegria verdadeira vem daquela em que nós vivemos de acordo com o evangelho, de acordo com o que a gente crê. Quando a vida cristã não é só um discurso, uma teoria, mas é uma prática. É conduta, é comportamento, é andar. São ações. Fruto do Espírito tem tudo a ver com coisas que nós fazemos em relação a nós mesmos e em relação aos outros. Então Paulo está dizendo que essa quarta alegria, essa quarta coisa que tira a nossa alegria é quando a gente parte para só ter um discurso, só achar tudo bonitinho, ir na igreja, vai no domingo, assiste o culto, canta no coral, vai na classe de escola dominical e durante a semana inteira vive como se Deus não existisse. É capaz das piores faltas de amabilidade, é capaz dos atos mais cruéis, é capaz das posturas mais nojentas, em termos de ética, em termos de moral. Aí chega no domingo, está lá na igreja achando que está bem. Olha, não vai. Esse negócio de saber que Deus existe, saber que Deus é um só, saber que Deus tem poder, o
Tiago diz que o diabo também sabe. Você crê em Deus, o diabo também crê. Você crê que Deus é um só, o diabo também crê. Você crê que Deus tem poder, o diabo não só crê, como sabe que ele tem poder. Então isso não quer dizer nada, absolutamente nada. A fé que salva é aquela fé que se tornou um compromisso com o projeto de Jesus Cristo para a nossa vida. Que se realiza na nossa vida, no nosso andar, na nossa caminhada, nas nossas ações. Então, quer ter alegria? A maior alegria que há é quando você olha para você e você percebe que você está vivendo de acordo com a palavra. Que isso está começando na sua casa, por exemplo. Bem-aventurança tem que começar na sua casa. Quando Jesus diz bem-aventurados os humildes, é dentro da sua casa primeiro que você tem que ser humilde. Bem-aventurados os mansos, é dentro da sua casa que você tem que ser manso. Bem-aventurados os justos, é dentro da sua casa que você tem que primar pela justiça. Bem-aventurados os limpos de coração, é dentro da sua casa que você tem que ser limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores, é dentro da casa. Bem-aventurados os misericordiosos, é dentro de casa que você tem que ser misericordioso. Eu já atendi uma filha de um pastor dentro do meu gabinete que me disse exatamente assim: pastor, eu vim aqui porque eu estou querendo voltar para a igreja, desde a adolescência que eu estou fora, e tudo por causa do meu pai. Porque eu via o que era meu pai na igreja e via o que era meu pai em casa. Quando eu completei 15 anos, eu queria ser batizada, e numa assembleia, quando meu pai tomou a minha profissão de fé, ele perguntou se algum de nós gostaria de dizer alguma coisa, eu pedi a palavra e dizia: eu quero dizer, eu quero pedir para ser batizada pelo pastor fulano. E ela disse: porque eu não queria ser batizada pelo meu pai, porque eu sabia o que era aquilo dentro de casa. Só que esse rancor todo no meu coração, esse ressentimento todo no meu coração, me levou para fora do Evangelho. Eu passei quase 20 anos dando cabeçada na vida. E agora eu quero voltar. Um pouco antes de meu pai morrer, eu o procurei. Eu o perdoei. E eu quero voltar para a casa de Deus. Então vejam o estrago que alguém pode fazer quando tem uma vida dupla, no sentido de ser um cristãozinho exemplar na igreja e dentro de casa ser o próprio diabo. Porque tem gente que é assim, não é? Tem gente que quer viver como filho de Deus, que quer ter as bênçãos do filho de Deus, mas quer viver como filho do diabo. Não foi isso que Jesus Cristo disse para os religiosos da sua época? Ele olhou para todos aqueles religiosos da sua época e disse: vocês são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Porque religião não faz ninguém filho de Deus. Então, não tenham só um discurso, tenham uma prática. Tenham vida. Vivam aquilo que vocês creem, para vocês perceberem que aquilo é uma realidade na vida de vocês, senão vocês não vão sentir alegria. E tem outra coisa aí, com isso eu quero terminar. Só quando a gente coloca em prática na vida os ensinos da palavra de Deus, é que a gente se sente instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, e não há alegria maior que essa. Se você já passou por isso, você sabe. Se não passou, experimente. Não há alegria maior do que, de repente, você perceber que foi usado por Deus para abençoar alguém por causa da sua forma de viver e de agir. Por exemplo, em 2008, em 2007, eu descobri que eu estava com tuberculose renal. Eu nem sabia que existia isso. Para mim só tinha tuberculose pulmonar. Mas eu tinha contraído o bacilo da tuberculose e ele se instalou, em vez de se instalar nos meus pulmões, ele se instalou no meu rim direito. Só que levou um tempo enorme até se detectar isso. Quando eu comecei a sentir os primeiros sintomas, eu já estava urinando sangue. Então o rim já estava bastante danificado. Então, quando finalmente se descobriu o problema,
Eu fiz um tratamento padrão de 6 meses para tuberculose, mas o médico me avisou, olha, vai ser difícil salvar o seu rim direito, porque ele já está muito prejudicado, mas vamos ver o que a gente consegue. E realmente, passado algum tempo, fazendo outros exames, aí ele me disse, olha, o seu rim direito está morto, não está mais fazendo nada. O seu rim esquerdo praticamente já assumiu todas as funções do rim direito. Mas fique tranquilo. Por exemplo, uma pessoa pode doar um rim porque normalmente o rim que sobra assume todas as funções. Não é motivo para se assustar. Mas eu não estava assustado, eu só estava achando tudo novo, porque até então, até 2008, eu nunca tinha dormido num hospital, nunca tinha tomado uma anestesia, nunca tinha passado por cirurgia nenhuma. Para mim era tudo uma experiência nova. Numa quarta-feira eu estava lá, terminando o nosso encontro de comunhão, lá na quarta-feira, na igreja de Barão da Taquara, aí veio uma senhorinha, assim, por volta de uns 70 e poucos anos, baixinha, modestinha. Ela chegou perto de mim e falou assim, pastor, o que o senhor acha de mim? Eu olhei para ela e falei, a senhora é bonitinha. Ela falou, não, o senhor está sentindo falta de alguma coisa aqui? Eu falei, não, parece que está tudo certo. Ela falou, pois é, quando eu completei 35 anos, eu precisei tirar um rim. E já estou fazendo 73 e estou vivendo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Aí eu tomei aquilo como um recadinho de Deus para mim. Nunca vi mais aquela senhora, foi a primeira vez que ela apareceu lá, depois não voltou mais. Foi lá só para isso, só para serenar o meu coração. E aí, você tem essa alegria de ter sido abençoado por alguém que foi usado por Deus para abençoar a sua vida. Isso é uma alegria boa, mas uma alegria maior é quando você é usado para abençoar alguém. Então aí, aconteceu o seguinte, quando eu era pastor lá na igreja de Inhaúma, eu fui procurado por um rapaz de lá que disse, ele era membro da igreja, era ele o único crente da família. Aí ele veio e disse para mim assim, olha pastor, está um problema que é o seguinte, a minha irmã mais nova, ela engravidou do namorado, e ela está apavorada, porque se meus pais souberem disso, vai ser uma tragédia lá em casa, então ela quer abortar a criança. E eu já falei para ela não fazer isso, mas eu não sei mais o que dizer, o senhor conversaria com ela para mim? Falei, converso, fala para ela vir aqui conversar comigo, eu converso com ela sim. Então ela marcou lá um horário, foi lá, contou a história. Aí eu falei para ela, olha, você não pode tentar apagar um erro que você cometeu, uma antecipação desnecessária de coisas que você não precisava ter antecipado, cometendo um erro muito maior. Essa criança agora não pertence mais a você, ela é uma outra vida. Ela não tem nenhuma culpa da maneira como foi produzida ou concebida. Esta vida não é algo que você que define se vai continuar vivendo ou não, não pertence a você. Ai, mas lá em casa vai ser uma tragédia. Não tem problema, você quer que eu vá com você? Vamos nós dois, vamos conversar com seu pai, conversar com sua mãe. Mas eles não são crentes. Eu falei, não tem problema, Deus também não é crente. Deus também não é crente. Deus é Deus. Não se importa com isso, não. Vamos lá conversar com ela. Vamos lá. Aí, fui lá na casa dela, sentei com os pais dela, expliquei a situação. No início foi aquela reação que vocês podem imaginar, de um pai preocupado, de uma mãe preocupada, um pouquinho de revolta, uma certa autocobrança, que normalmente os pais se autocobram quando acontecem coisas dessa forma. Às vezes a raiva não é tanto dirigida à pessoa do filho, mas a eles mesmos, por se culparem de não terem conseguido impedir isso, e coisas que tais. Bom, o fato é que depois da nossa conversa lá, oramos juntos, orei pela criança, e assim aconteceu. Coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu terminei o culto lá em Barão da Taquara. Isso foi lá, década de 80. Aí fui lá para fora, agora em Barão da Taquara, despedir a congregação. Aí veio lá uma jovem senhora com uma moça do lado, me cumprimentou, ela falou assim para mim, pastor, o senhor lembra de mim? Aí é aquela história que vocês já conhecem. Aí eu falei, não lembro, mas me ajuda. Aí ela disse o seguinte, olha, aconteceu que lá, quando o senhor era pastor da igreja de Inhaúma, eu engravidei do meu namorado.
E o senhor foi comigo na casa dos meus pais. Aí eu comecei a lembrar da história. Aí daqui a pouco ela virou e falou assim: eu vim aqui mostrar para o senhor a minha filha, que está fazendo medicina e que é a minha alegria da vida. E eu vim aqui agradecer porque aquela sua visita aos meus pais é que tornou possível que essa menina estivesse aqui agora comigo. Não existe alegria maior. Pode ter certeza disso. Quando você, de repente, se flagra tendo sido usado por Deus para abençoar uma pessoa, não existe alegria maior. Então, a única coisa que o apóstolo Paulo tem ali a dizer é o seguinte: viva a sua fé, viva o evangelho. Você carrega dentro de você uma luz que pode iluminar qualquer vida, mas você esconde. Aí você vem lá do seu trabalho reclamando: ai, porque está um ambiente carregado no meu trabalho, eu não aguento mais aquilo. Meu Deus do céu, você está fazendo o que lá dentro, cara pálida? Você é a luz do evangelho lá dentro. Você é sal da terra e luz do mundo ali, então você está lá, ilumine aquele ambiente cheio de trevas. Ilumine, porque é para isso que você está lá. E por favor, deixe de fazer aquela oração hipócrita, omissa, covarde que a gente faz. Senhor, abençoa minha família. Senhor, abençoa minha igreja. Senhor, abençoa meus vizinhos. Abençoa meu... Para com isso. Isso é a coisa mais omissa e covarde que existe. A sua oração deve ser: Senhor, usa-me para que a minha família seja abençoada. Usa-me para que a minha igreja seja abençoada. Usa-me para que o meu trabalho seja abençoado. Usa-me para que meus vizinhos sejam abençoados. Usa-me para que meu marido seja um marido abençoado, para que a minha esposa seja uma esposa abençoada, para que meus filhos e pais sejam abençoados. Usa-me. Essa é que é a oração que você deve fazer. E não se esconder atrás de um pedido de bênção que você não tem nenhuma intenção de agir para que aquilo aconteça. A oração é: usa-me. Eu quero ser instrumento teu para que isso aconteça. E aí você vai perceber que não há alegria maior do que se sentir usado por Deus, porque você vive no evangelho, porque você dá o seu testemunho e porque você é luz do mundo naquele lugar em que você está. Vamos curvar as nossas cabeças agora? Não sei se a gente pode ouvir aí uma música gostosinha, mas eu quero que você agora curve a sua cabeça e pense nisso aqui que nós dissemos. Talvez aqui haja pessoas que já tenham perdido a alegria por uma dessas razões ou por outra. Podem se lembrar direitinho da alegria que tinham. E quando olham hoje para si mesmos, veem que estão ressecados, que estão áridos, que estão ásperos. Perderam aquela docilidade, aquela ternura alegre, aquele prazer com a vida. Foram se deixando roubar, foram se deixando roubar, foram se deixando roubar por todas essas coisas. Talvez aqui hoje, durante essa mensagem, o Espírito Santo tenha falado a você pessoalmente alguma coisa que só você e ele sabem o que é. Só você e ele. Alguma coisa aqui serviu para abrir seus olhos, para colocar seus pés no chão, para alertá-lo de alguma coisa. Talvez durante essa mensagem o Espírito Santo tenha passado a você algo que só você está entendendo o que é. Talvez aqui haja corações que estejam ainda ruminando rancores, ressentimentos. E por isso estão sem a alegria natural que vem de sermos misericordiosos, amorosos, cheios de perdão e graça. Eu não sei o que é que está acontecendo com o seu coração agora e não sei o que é que você está dizendo para Deus, nem o que é que Deus está dizendo para você. Você sabe. Eu sei que você sabe. Você sabe. Então, seja o que for, responda a Deus agora. É agora. O tempo é hoje. O futuro não existe. O que existe é o presente. É agora que as mudanças têm que acontecer. É agora que as coisas têm que acontecer. É agora. Então,
se você está sentindo o Espírito de Deus tocar em seu coração por qualquer motivo, e você está entendendo o que é que você tem que dizer a Deus agora, que postura você tem que assumir com Ele agora, eu vou pedir para que você fique em pé no lugar em que você está, porque eu vou orar por você. Só levante-se, só vá se levantando, só vá ficando em pé. Se você quer responder ao Senhor alguma coisa que você sabe o que é, só vá ficando em pé. Só se levante. Fique em pé. Senhor querido, Tu sabes o que é que está em cada coração aqui agora. Tu sabes aquilo que Tu estás nos dizendo, que só nós podemos resolver. Aquela postura que a partir de agora a gente precisa assumir. Aquele perdão que a gente precisa estender. Aquela mágoa que a gente precisa trocar por amor e misericórdia. O compromisso verdadeiro de sermos testemunhas do Evangelho em todos os lugares. Seja o que for que esteja acontecendo agora no nosso coração, seja para o que for que o Teu Espírito esteja abrindo agora os nossos olhos, nós Te respondemos sim, é isso que queremos. Nós Te respondemos sim, opera em nós. Nós Te respondemos sim, tira de nós aquilo que o nosso coração não pode abrigar. Nós Te respondemos sim, abandonamos isso agora, se isso não Te agrada. Nós Te respondemos sim, cansamos de ter um cristianismo só nominal e agora nós queremos viver de verdade o Evangelho. Nós Te respondemos sim, queremos ser instrumento de bênção Tua junto àquelas pessoas que estão ao nosso redor. Nós Te respondemos sim, queremos confiar sempre. Nós Te respondemos sim, queremos deixar de ser ansiosos. Nós Te respondemos sim, o nosso olhar está voltado para a vida eterna. Nós Te respondemos sim, nós queremos ser iguais a Jesus. Faze isso em nós, pelo Teu Espírito. Nós Te pedimos, em nome do nosso Salvador amado, que deu a sua vida por nós, mas que o túmulo não conseguiu segurar e está vivo para todo sempre. Amém, amém e amém. Podem sentar-se, gente querida, Deus abençoe vocês, foi muito bom estar aqui com vocês e um bom final de congresso. Eu vou me retirar logo depois do culto. Deus abençoe vocês, é o que eu peço a Ele, tá bem? Vamos orar, vamos nos curvar diante do nosso Deus. Feche os seus olhos. Vamos, nesse momento, nos colocar diante do Senhor. Vamos agradecer a palavra de Deus que falou tão claramente aos nossos corações. Pastor Estevão, que está aqui conosco, vai nos conduzir a Deus nesta oração. Pastor, vem até aqui. Pastor Estevão está sempre conosco nos congressos. Foi responsável durante 1 ou 2 congressos, não me lembro, foram 2 congressos que ele fez o culto matutino, não foi isso, pastor? Foi um só. Muito bem, está aqui conosco para nossa alegria. É um evangelista, aos quase 80 anos, diariamente está pregando o evangelho em todos os lugares. Vamos orar nesse momento. Antes eu vou pedir que orem, já pedi que orem pela minha filha, que está sendo operada, deve ter terminado, 7 horas da manhã. E agora eu vou pedir que orem também pelo novo projeto de pregar na Central do Brasil com megafone. Não lá dentro da Central, porque é proibido, mas do lado de fora. Já fiz alguns exercícios ali, distribuindo folhetos. E Deus está falando comigo para continuar anunciando o Evangelho ali, e agora possivelmente com megafone, se alguém quiser me ajudar a comprar o megafone. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos todas as experiências que temos tido aqui, as mensagens que têm tocado o nosso coração, as mensagens, a música, o tema, a divisa, todas estas coisas, Senhor,
tem sido de crescimento, desenvolvimento para nossas ideias no Teu Evangelho, para nossos projetos no Teu Evangelho. Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, não só para mim, mas para todos que aqui vieram. E agradecemos também o Teu cuidado com os familiares que ficaram. Agradecemos o Teu cuidado com a saúde, com a paz que cada um deve receber de Ti. E que rogamos, Senhor, conforme aprendemos agora, que sejamos usados no Teu reino, na ampliação do Teu reino neste mundo, tão cruel, tão terrível para aqueles que vivem no mundo, mas que podem encontrar Jesus e serem salvos, que podemos testemunhar para eles, que podemos ser sal e luz do mundo para que eles encontrem Jesus. Ajuda-os nesse ministério, que não é fácil para nós, pois somos fracos, mas pelo Teu poder, pela Tua presença em nossas vidas, ajuda-nos a testemunhar. Agradecemos pela diretoria desse projeto, agradecemos tudo que esse Centro de Juventude tem feito por nós, idosos. Rogamos a Tua bênção para todos eles, em nome de Jesus. Amém.